paz do Senhor com essa bela imagem de primavera. Obrigado, Jesus, pela natureza, pelas coisas que o Senhor nos deixou, Senhor. Nós nem merecemos. Nós nem merecemos essa bela natureza. Obrigado, Pai, porque eu sou ajudo os homens a cuidar da natureza e formar um belo jardim. Mas, gente, bom dia. Bom dia a quem é de todas as minhas redes sociais aí, gente. Grupo, WhatsApp, Instagram. Instagram só tem um grupo no Instagram. Mas às vezes eu posto nos stories. Quem vê, entra lá na minha comunidade Unida de Cristo, do Helena, no YouTube, porque todos os meus vídeos vão para lá. Obrigado, Jesus, vem conosco, dá-nos a tua vitória. E vamos lá, gente, vamos conversar. Gente, vamos conversar sobre a palavra de Deus, essa é a melhor coisa que tem pra gente fazer, conversar sobre a palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Se você não aceita o evangelho, você não conhece toda a palavra de Deus. Tem a pré-palavra de Deus vinda ao mundo e tem a palavra de Deus em vida, em carne, vinda ao mundo. Você conhece? Muitas pessoas só conhecem a pré-palavra de Deus, mas não conhecem a palavra de Deus em carne que veio ao mundo. Essa palavra vem na minha cabeça agora, gente, porque toda vez que eu pego a Bíblia para ler, vem palavras novas na minha cabeça. Ok? A Bíblia que nós cremos que foi deixada pelo Deus Eterno é o chamado Velho Testamento e Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, o Moderno Testamento, que na realidade não é moderno, já tem mais de 2000 anos o Novo Testamento, né? Então Deus já tinha prometido para o povo de Israel que havia nova aliança, que havia um Messias. Infelizmente, até hoje, muitos não creem, continuam esperando. É perigoso abraçar o falso Machia. Infelizmente, muitos cristãos e evangélicos mal informados também. É perigoso abraçar o falso Machia, porque eles dizem que crê em Yeshua, mas não crê no evangelho de Yeshua. Crê em partes, em partes não. Gente, essas pessoas que fazem sempre novas doutrinas, pode observar, elas dizem que só crê na Bíblia, mas elas só creem em parte da Bíblia, elas não creem em tudo, não. Ai, como é que você julga? Eu vou falar sobre julgamento aqui também hoje, ok? Como é que você julga? Eu julgo pelas mensagens que eu vejo. As pessoas vão lá, cata um lado da Bíblia, prega um lado da Bíblia, mas não compara o outro lado da Bíblia. É isso que nós vamos fazer agora para honrar e glória do nome de Jesus. Os cachorros estão ali agitados de manhã, muitos cachorros passando pela rua, eles ficam agitados. Mas que o Senhor venha nos ajudar a entender essa palavra, porque nós precisamos entender essa palavra, porque senão vocês vão ficar no achismo, gente, tem muita gente que vem mostrar a Bíblia para mim, mas eu vejo que a pessoa está mais perdida. Não tem aquele ditado que diz que a fulana está mais perdida que bala em tiroteio. Bala em tiroteio, ela vai para qualquer lugar, de qualquer jeito, e sai da frente, né? Então, as pessoas, às vezes, elas atiram os versículos bíblicos igual um tiroteio. Elas atiram para qualquer lugar, sem analisar, sem interpretar. Isso aconteceu do ano 500 para cá da era cristã, com
os rompimentos das igrejas, né? Um rompeu da outra, outro rompeu da outra, outro rompeu da outra. E até hoje tem gente rompendo de igrejas. Não gostei, tô fora, vou abrir a minha igreja. Começou lá com o homem da Alemanha, gente. Começou assim, não gostei, vou protestar. Aí veio o outro, não gostei, também vou protestar esse que protestou. Chega, nem ficar nervosa, dá pra rir isso. Aí vem o outro, não gostei, vou protestar, vou abrir outra igreja. Gente, até hoje tá assim, 500 anos, gente, 500 anos de atraso no cristianismo. Foi o que eu descobri recentemente. E tem um monte de gente que deve tá doido comigo, porque faz... Essa mulher tá doida, o que ela tá falando? Eu tô falando que eu descobri que tem 500 anos de atraso no cristianismo. Por quê? Porque o homem da Alemanha achou que os outros estavam errados e ele ia fazer certo. Só que ele não fez certo. Ele foi induzido por um bocado de gente lá que nem crente não era. Não teve gente de jejum e oração. Teve gente querendo fazer protesto. Aí, mais pra frente, veio outras pessoas. Aí a pessoa vai, por que você acha que não tinha jejum e oração? Porque a forma com que eles agiam, gente, com os debochos, até hoje é assim, gente, debochando. Gente, Deus não tá nesse negócio, não. Não é assim, não. Se você aprendeu assim, se liberte, em nome de Jesus. Que eu quero me libertar. Então vamos lá, vamos continuar, né? Deus seja louvado, aleluia. Então, do ano 1500 para cá, há 500 anos faz, 500 anos de atraso no cristianismo, eles dizem que antes era a idade das trevas. Diz que 1500 era a idade das trevas. Gente, o Apocalipse fala que a igreja dos últimos tempos ia ser cega, pobre, mas ela ia achar que ela sabia tudo e ela ia achar que ela era rica. É exatamente a igreja dos dias de hoje. É incrível. Mas essa igreja começou como da Alemanha no ano de 1500. Ela começou assim, se achando rica, se achando que entendia tudo, sabia tudo. E começou, né? Começou essa história aí. Eu não concordo com você. Para mim a Bíblia tem que ser assim. E até hoje o negócio não parou, não. Só vai parar na hora que o Senhor Jesus dizer, basta. Chega de usar minha palavra para o seu bel prazer. Quando o Senhor Jesus colocar um fim, vai acabar. Por enquanto, é a oportunidade das pessoas sinceras ler a palavra de Deus e colocar em prática em nome de Jesus. Que nós possamos fazer isso. Que nós possamos fazer. Ok? E é só Deus para nos ajudar. Colocar em prática. Da forma correta. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte. A Bíblia ela tem dois lados. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia ela tem dois lados. E a maioria das igrejas, elas pregam um lado só da Bíblia. A maioria das igrejas, das religiões, elas pregam um lado só da Bíblia. E isso te confunde. E você fica sem entender. Porque aquela igreja fala assim, aquela outra fala assada, aquela outra fala daquele jeito, aquela outra fala... Por quê? Porque só pega da Bíblia o que lhe convém. Porque o fundador da igreja é mais importante. Porque a revelação do fundador da igreja é mais importante. Uns foi revelação, outros foi estudar a ciência, a filosofia. Ok? É
Aí começa a atacar as doutrinas cristãs, começa a atacar a doutrina de 2000 anos, começa a atacar. E começa a fazer interpretação errada da Bíblia, pega os textos e muda. Gente, ó. Esse negócio desse povo do Salão do Reino, esse povo que veio também do homem da Alemanha, tem coisa na Bíblia que eles mudaram, acredite se quiser. Se não quiser, você vai pesquisar. Tem coisa na Bíblia que eles mudaram para encaixar com a doutrina deles. Uma palavra que muda o sentido já complica. E eu já achei até texto. Essas Bíblias modernas do protestante, até texto eu já vi mudado. Quanto mais palavra. Palavra também eu já achei. Gente, não foi ninguém que me falou, não. Foi eu ler na Bíblia. E olha que eu não leio a Bíblia toda. Eu leio um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá, porque eu não tenho tempo de ler. Não tenho condição de ler toda, não. Que eu também não vou ler a Bíblia só para dizer que eu li. Mas no pouco que eu li, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas já faz 48 anos. Eu fui descobrindo que algumas coisas tinham outro significado, a palavra. Mas aí, agora, descobri que cada igreja, doutrina, congregação, Salão do Reino, que a igreja ABC, ou desde que entrou o homem da Alemanha para cá, eles vão mudando alguns versículos, algumas palavras para encaixar com as suas doutrinas. O homem lá do protesto, ele mudou coisa na Bíblia para encaixar com a doutrina dele. E depois os outros que vieram também. Quando eles não mudam, porque a Bíblia fala que há de quem mudar, quando eles não mudam, eles fazem a interpretação errada para você e te convence, e faz uma lavagem cerebral na tua cabeça e você acredita que eles estão certos. Graças a Deus que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu li a Bíblia, aí eu perguntava, aí me explicava, mas eu não me convencia com a explicação deles. Graças a Deus. Graças a Deus. E depois lá na frente eu fui ver que a Bíblia tinha razão e que a interpretação deles não estava correta. Gente, era igrejas sérias, não era igual essas de hoje, não. Era igrejas sérias que eu ia. Mas fazia interpretação da Bíblia de forma errada porque tinha que encaixar com a doutrina deles. Se eles fossem fazer a interpretação da Bíblia de forma correta, eles iam ter que mudar a doutrina deles. Como eles não queriam mudar a doutrina deles, então eles faziam a interpretação errada. Outros vai lá e mudam o versículo mesmo. Tudo para encaixar. Agora tem Yeshua, tem Machia, tem congregação, sinagoga. Mas eles também fizeram outra Bíblia. Eles falaram, a Bíblia é uma só, mas cada um faz a sua tradução. É isso. A Bíblia é uma só, mas cada um faz a sua tradução e torce algumas palavras, muda algumas palavras para encaixar com seus ensinamentos. Creia se quiser. Se você não quiser. Por isso que eu prefiro as Bíblias antigas. Quanto mais antiga, se eu souber ler grego, eu ia querer lá do grego, como é que eles falam? Koiné. Eu ia querer lá o grego bíblico, se eu soubesse, para me ler. Porque cada um vai lá e dá um jeito de puxar a perninha da letra mais para cá, mais para lá, dá uma entortadinha. Cada Bíblia moderna, cada igreja moderna, sinagoga, não importa, gente. Sinagoga messiânica, não importa, gente. Se está mudando a Bíblia, está mudando a Bíblia e pronto, e acabou. Isso já começou com o homem da Alemanha no ano 1500. Depois vê os outros após ele. Ok? Vamos ver que a Bíblia fala de um lado e de outro, e você precisa conhecer os dois lados. Você precisa conhecer os dois lados da Bíblia. Porque eu já recebi uma enxurrada de versículo mal interpretado que as pessoas me jogam. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me mostra na Bíblia. Vamos lá, gente, vamos lá.
A gente vai falar aqui que foi Deus mesmo que pediu para fazer as festas, viu? Nós vamos começar com o Velho Testamento. Com a pré-palavra de Deus. Quer? Deus falou através dos homens, depois o próprio Deus veio na terra e falou através do seu filho. Se você quiser acreditar, não quiser. Aqui ninguém obriga nada, aqui a gente não aplaude ninguém, aqui a gente não bate palma para ninguém, aqui a gente não pede pix para honra e glória do nome de Jesus, aqui a gente não pede pix, aqui a gente não aplaude, aqui a gente não obriga ninguém a crer, aqui a gente não precisa de igreja cheia, não. Aqui a gente não pede dízimo, aqui não. Não, aqui a gente só fala assim, ó, se você quiser crer, você crê, se não quiser, posso fazer nada. Vem comigo, Jesus, santo é teu nome. Vamos lá. Aqui em Êxodo 23, Deus pede através de Moisés para fazer as festas bíblicas. Por que eu vou falar isso? Porque depois vocês vão ver lá o que Deus fala em Isaías, ok? Aqui em Êxodo, Deus pede e fala assim: 3 vezes ao ano celebrarás uma festa em minha honra. Observar as festas dos ázimos, que é acho que se não me engano, é uma semana que não pode comer nada que tem fermento, ok, gente? Não sei se é uma semana ou mais. Acho que é 7 dias, mas enfim. Então vamos lá. Observar a festa dos ázimos, que é o pão sem fermento, durante 7 dias. Ah, já está aqui escrito, é isso mesmo, 7 dias. Então, 7 dias não podia ter nada com fermento dentro de casa, ok? Eu estou falando isso aqui para os judeus que receberam, Deus mandou para eles, ok? Então, estou falando que não vai confundir isso aqui com a doutrina do cristão, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Então, era para fazer a festa dos asmos, das espigas, como o fixei, comerás pães sem fermento. Foi nesse mês que saísse do Egito. Era para lembrar, era lembrança. Eles tinham que comer o pão sem fermento, que era para lembrar que saiu do Egito. Para ele nunca mais querer voltar no Egito. Mas teve uns que quis voltar, viu? Que era para eles esquecer. Aquele povo ali do deserto era para esquecer do Egito. Mas eles não... por eles não esquecer do Egito, eles acabaram morrendo tudo no deserto, ok? Você sabia disso? O povo vai falar isso para vocês. Vamos lá. Então, eles tinham que fazer aquela festa de pão sem fermento, porque foi o dia que saiu do Egito, ok? Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Então, tinha que levar alguma coisa para o Senhor. Não precisa fazer mais nada. Aceita Jesus, é para você, tá tudo bem. Não, você precisa sempre ofertar alguma coisa ao Senhor. Aí eu oferto meu coração. O teu coração tá no carro, na casa, na namorada, na vida de intimidade com a namorada, no dinheiro que tá na conta do banco, a praia que você quer ir, tudo suas regalias que você quer. E você tem que coragem de dizer que ofertou com seu coração a Deus, a Jesus. Se aveste, tão vergonha. Como diz no Nordeste. Eu já dei meu coração para Jesus. Quem deu o coração para Jesus, acorda pensando, vai dormir pensando nele, acorda pensando nele, o que está fazendo, vê se não está pecando. Obedece o que ele falou. Isso é que é dar coração para Jesus. Vocês acham que vocês enganam Jesus? Fica quieta. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Então, não aparece diante de mim com mão vazia, ok? Depois haverá a festa da ceifa, das primícias, ok? A festa da ceifa, que nós já estamos chegando na festa da ceifa da terra, ok, gente? Todas as festas que o Senhor Jesus, que Deus pediu ali, representa Cristo e a sua noiva. Vamos lá. E aqui ele explicando o que eles tinham que fazer, viu, gente? As festas, ó.
Depois haverá a festa da ceifa, as primícias do seu trabalho, semeasse no campo, as festas da colheita no fim do ano, quando recolheres no campo os frutos do teu trabalho 3 vezes por ano. O indivíduo do sexo masculino apresentará diante do Senhor Yahvé. Ok? Quando me sacrificar, tem coisa que é só para os homens fazer, viu, gente? Mas as mulheres agora elas querem ser feministas, aí o negócio fica feio. Mas vamos lá. Aqui fala, ó, masculino, sexo masculino. Fala sexo, não fala masculino. Tinha que se apresentar diante de Deus aqui. Ok? 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor Yahvé, ok? Tem coisa que é só para o homem fazer. É tudo igual. Tudo igual no mundanismo que você aprendeu, mas na Bíblia não é tudo igual. Vamos lá. Quando me sacrificares uma vítima, o holocausto, vítima é da tradição, mas holocausto é a mesma coisa, ok? Quando me sacrificar uma vítima, um holocausto, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado e gordura na minha festa. Não será guardado à noite até amanhã. No dia seguinte, trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos da terra. Então, eles faziam a plantação. Ó, deixa eu ver o que o holocausto. Bom, não era para pôr sangue no pão aqui quando fosse oferecer. O sangue ele era derramado à parte, depois eles usavam aquele sangue para outra coisa, ok? Aspergia as coisas do templo. No mundo espiritual, a chave do mundo espiritual, para quem está aqui na Terra, pelo menos que eu entendo, a chave do mundo espiritual é sangue. Por isso que sem o sangue de Cristo você não vai entrar no céu. Ok? Cristo é a porta, Maria é a porta que abriu para Cristo entrar. Maria é a primeira porta que abriu para Cristo entrar, gerar nela. Aí o Senhor Jesus sai pela porta, Maria. Cruz credo, irmã Helena agora virou católica. Eu dou risada. Vai analisar a Bíblia, gente, antes de vocês falar besteira. Maria é a primeira porta ali a primeira porta foi Eva, para trazer a humanidade, mas a Eva foi dar ouvido pro príncipe das trevas, aí a descendência dela ficou contaminada. Mas Deus preservou Maria para trazer uma descendência santa através de Cristo. Aleluia? Então, a porta Maria, o Senhor Jesus saiu dela. Ela foi a porta de entrada na terra. Saiu dela, da porta Maria. E agora o Senhor Jesus é a nossa porta. Gente, nem 8 nem 80. Eu não fico falando umas coisas que eu vejo os católicos falando, mas pior ainda falar umas coisas que os protestantes falam. Eu agradeço ao Senhor porque Ele está me ajudando a entender essas coisas, porque eu peço. Ok? E já vou abrir uma parênteses aqui para dizer, protestante que faz site falso, usando o nome do Papa, para dizer que o Papa não falou, que eu já descobri tanto no YouTube, Facebook, eles criam páginas falsas, cria canal no YouTube falso para dizer que o Papa falou o que ele não falou. Eu profetizo em nome de Jesus que tu vai se arrepender profundamente se tu fez isso. Mesmo que não tá me ouvindo, mas o mundo espiritual está me ouvindo. Quem criou páginas e canais usando o nome do Papa para falar mal do Papa, eu declaro prostrado de joelho no chão, chorando, arrependido, e vai virar católico para tu tomar vergonha na cara. E se Deus permitir que tu ainda seja um católico.
porque a coisa pode ser até pior. Você que está fazendo sites mentirosos para dizer que o Papa falou que ele não falou. Já vi no Facebook, já vi no YouTube, já vi em todo lugar. Toda a página e todo canal falso para denegrir o Papa ou para enganar as pessoas dizendo que o Papa falou que ele não falou, ou para querer colocar as pessoas contra o Papa, eu te amaldiçoo, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo, em nome de Jesus, todo o canal, toda a página que foi criado para denegrir ou para torcer as palavras do Papa. De todos os papas, mas principalmente desse atual agora. Ok? Eu amaldiçoo as páginas, eu amaldiçoo as páginas e os canais, eu amaldiçoo em nome de Jesus, que foram criados, não importa se foi protestante, evangélico ou desengrejado, porque o desengrejado também é terrível, que criou páginas e sites colocando o nome do Papa, colocando frases que o Papa não falou. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu coloco quem criou em profundo arrependimento e o site e a página está amaldiçoada. Está amaldiçoada. E tu vai se arrepender. E tu vai virar católico ainda para tu depois passar vergonha aí na frente dos falsos que você segue também. E dá graças a Deus se você ainda for salvo. Porque Deus não está em falsidade. Mas vamos lá, que eu não terminei a leitura aqui. Então, gente, o Senhor mandou fazer todas aquelas festas que são maravilhosas, isso e aquilo. Ok? E aqui onde eu parei, gente, onde eu parei? Isso aqui dá para fazer 2 lives. Eu tenho mais texto para falar. Eu tenho mais texto para falar. Leia, o que você quiser saber mais, leia Êxodo 23. Pera aí, onde eu parei? Já tá acabando aqui, ó. Quando me sacrificares uma vítima... Ah, isso aqui eu já li. Darás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos da terra. Para trazer os primeiros produtos da terra. Mas agora eu vou... Peraí. Gente do céu, misericórdia, gente. Quando a gente quer fazer as coisas, parece que tudo começa a acontecer, mas está repreendido em nome de Jesus tudo aquilo que quer atrapalhar. Então vamos lá, gente. Finalizando aqui, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, respeitar o direito, proteger o oprimido, fazer justiça ao órfão e defender a viúva. Então, além de Deus pedir aquelas festas lá, ele falou também para fazer isso aqui, ok? Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, respeita o direito. Aqui o direito, gente, é o direito dos mais fracos, viu? É o dos pobres, dos oprimidos, do órfão, da viúva, da viúva que não tem ninguém por ela, gente. Não é a viúva rica, não. Quando a Bíblia fala viúva, não é viúva rica, não, viu? Não é a viúva que tem não sei quantos maridos, não sei quantas pensões, não. Quando a Bíblia fala da viúva, ela está falando daquela época que a viúva naquela época não tinha sustento.
Não tinha aposentadoria, não. Vamos lá. Pois é. E aí, eu falei, aqui, ó, termina aqui, ó. Darás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos da tua terra. Ok? Então, eu estava falando sobre as festas ali. Então, foi Deus que pediu para fazer as festas de sábado, de lua nova, de essas festas que a gente conhece, que alguns hoje estão querendo voltar, tá fazendo aí, não tem como fazer mais festa igual, não tem mais, gente. Não tem mais Moisés, não tem mais o sacerdote da tribo de Levi, tá querendo fazer uns aí, mas não vai ter mais a unção que tinha na época de Cristo, na época antes de Cristo. Por quê? Porque agora o sacrifício eterno é o Senhor Jesus. Então, Deus pediu para fazer tudo aquilo. Teria outros textos que eu poderia ler. Mas já estou ocupando bastante tempo aqui. Vamos já partir aqui para Isaías. Aqui o profeta Isaías, que vem talvez uns 500 anos depois, não sei, de Moisés, precisaria ver, alguns 300, 400, não sei quantos anos foi que Isaías veio. Isaías já é da época ali que o povo ia para Babilônia, né? Já tinha passado rei Davi, já tinha passado Salomão, já tinha passado... já estava num rei chamado, acho que era Joaquim, se não me engano, já tinha passado vários reis, já tinha dividido Israel, já tinha dividido, as 10 tribos já tinha levado embora. E aqui está falando, Isaías está falando com Judá, ok? Jerusalém, Judá e Jerusalém, sempre você pensar num, pensa no outro. E aí Deus fala assim: ouvi céus e tu, ó terra, escuta, é o Senhor que fala. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. Eu criei filhos, lembra lá que eles falaram para o Senhor Jesus? Nós temos por pai Abraão. O Senhor Jesus falou assim: se Deus quiser, ele faz aquelas pedras ali. Pedras, gente, eram gentios. Se Deus quiser, Deus faz aquelas pedras, filho de Abraão. E foi isso que o Senhor fez mesmo, que todos os gentios é filho de Abraão em Cristo. Em Cristo todos os gentios em Cristo é filho de Abraão. Vamos lá. E aqui ele fala: ouvi céus, ó terra, escuta, é o Senhor que fala. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. Ok? O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Mas como? Como que não tem entendimento? É a inteligência mais sábia do mundo. Gente, é a Bíblia que está falando, fala com Deus. Fala com Deus, porque hoje está proibido pregar a palavra de Deus, né? Pelo próprio povo de Deus. É o povo de Deus que não aceita a palavra de Deus. Não estou nem falando do mundo, não, gente. E justamente por isso, por negar a palavra de Deus, é que a Bíblia diz que vai vir lá o pai da mentira. Cubra-nos, Senhor, com teu sangue, Jesus. Olha lá, é a Bíblia que diz: meu povo não tem entendimento, não tem. Não, é a maior inteligência do mundo, pode ser do mundo, mas do céu não é não. Vamos lá. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonar o Senhor, desprezar o santo de Israel e lhe voltar as costas. Como assim o santo de Israel? Quem é o santo de Israel? Você sabia que Israel tem um santo? Você sabia? O santo de Israel é Jesus de Nazaré. Vocês que são contra santo aí? É porque vocês não são santos, então vocês
contra falar que Maria é santa, é contra falar que os apóstolos eram santos. Gente, até hoje todo mundo tem que ser santo, gente, não vai entrar no céu, não. Vocês são contra ser santo? Sabe por que vocês são contra o santo? Porque vocês não são santos. E por vocês não ser santos, vocês não querem que os outros sejam também. Vocês não têm poder nem sobre a própria vida, querem estar sobre a vida dos outros. Vamos lá. Desprezar o santo de Israel. Israel tem um santo, e esse santo é Jesus o Nazareno. Não adianta jogar bomba no crucifixo dele, não. Fizeram para ele, homenagem a ele, a honra e a glória dele. Destruíram o crucifixo. Uma estátua de Cristo crucifixo lá acho que no Líbano. Destruíram. E já fizeram outra, linda, maravilhosa. Ok? Ele é o santo de Israel. Vocês podem destruir o que vocês quiserem. Ele vai ser sempre o santo de Israel. E todo o joelho vai se dobrar diante dele, inclusive esses que negam hoje. Já falei, gente, cuidado. O problema não é os do mundo, o problema é os que creem na Bíblia, dizem que creem na Bíblia. Abandonar o Senhor, desprezar o santo de Israel e lhe voltar as costas. É. A paciência de Deus é grande, mas o dia da ira está chegando. Deus já se manifestou o dia da ira dele algumas vezes na terra. E tem aqueles que negam, não. Aquelas pessoas que elas criaram Deus para elas, segundo a vontade delas, não, Deus é só amor. E a humanidade deita e rola no pecado. Deus é só amor. Qual Deus você conhece? O Deus que eu conheço é de justiça, faz limpeza na terra. Expulsou as trevas. Vamos lá. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos. Já estou farto dos holocaustos, de cordeiro e de gordura, de novilho cevado. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Eu não quero sangue de touro e de bode, falou Deus. Estou farto, não quero. Mas quer fazer o templo Israel? Que aí, até a minha neta fica mandando coisa para mim aqui, para me distrair, misericórdia. Vamos lá. Já estou farto de holocausto de cordeiro, de gordura, de novilho cevado. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Não quero. Mas até os evangélicos. Ai, fazer o templo Israel para o Messias vir. A gente vai se converter. Vamos lá. Eu não quero sangue de touros e de bode. Quando vis apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Ou quem pediu isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Oferenda, gente, era comida, não era dinheiro não, porque hoje os dizimistas, eles vão usar isso aqui para pedir dízimo. De nada serve trazer oferendas, tenho horror da fumaça dos sacrifícios. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios. Deus não mudou não. Porque o único sacrifício agradável a Deus é Jesus de Nazaré. Não se iluda com o templo de Israel, gente. Gente, eu tenho que pregar a verdade para vocês. Eu não vou ser mais uma hipócrita igual tem um monte por aí, não. E o Senhor me cubra debaixo de suas asas, Jesus. Aqui. Tem horror da fumaça dos sacrifícios. As luas novas e os sábados. Os sábados. Tem que guardar os sábados, senão não vai ser salvo. São os sabatistas.
as luas novas e os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar. Não posso suportar. Gente, esse texto é muito forte. Eu não sei nem como que ele ainda está na Bíblia. A presença do crime nas festas religiosas. Não posso suportar a presença. Tem crime nas festas religiosas. Gente, tinha crime nas festas religiosas, gente, naquela época. Imagina agora. Meu Deus! Vocês conhecem o Deus de Israel? Eu abomino as vossas luas novas, as vossas festas, elas me são molestas. Estou cansado. Está molestando. Tipo assim, vocês estão me molestando. Estou cansado delas. Quando estendeis a vossa mão, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces. Não adianta orar, gente. Ai, tá todo mundo orando, pedindo a vida do Machia. Gente, a Machia é Cristo Jesus, o Nazareno. Ora pedindo ele que ele vem. Porque já está escrito. Só volto quando vocês dizer bendito que vem em nome do Senhor. Nome de Adonai. Ok? Ok. Quando estendeis as vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos, quando multiplicar as vossas preces, as orações, no muro, onde for, gente. Não as ouço, não escuto. Não é que Deus não escuta, Deus é como se Deus tampasse o ouvido. Vossas mãos estão cheias de sangue. Olha aí. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeite o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão e defendei a viúva. Esse é o recado que Deus está mandando. Até a volta de Cristo, esse é o recado que Deus está mandando. Até o dia que Jerusalém reconhecer que o Nazareno é o Messias, esse é o recado que Deus está mandando. Que pastores, profetas, rabinos não têm coragem de dizer. Não tem. Porque eles querem agradar os homens. Está igual aqueles falsos profetas da época de Isaías. Na época de Isaías, de Jeremias, tinha os falsos profetas. Que falavam as coisas só para agradar os outros. Que pega a Bíblia, fala uma coisa, mas não fala outra. Ai, porque Deus falou, pediu para Moisés. Sim, mas Deus aqui também falou que agora ele não quer mais. Lê Isaías 1. Lê Isaías 1, lê Isaías todo, porque ele é o profeta messiânico. Tudo está em Isaías, se cumpriu em Cristo Jesus, o Nazareno. Eu só peço ao Senhor que me proteja, eu e a minha casa. Só peço a Ti, Senhor, proteja a mim, meus filhos, meus netos, que nós possamos permanecer com a fé firme em Ti e livra-nos do mal. Mas o que está na palavra de Deus vai se cumprir. E o recado que Deus tem para o povo é esse aqui de Isaías 1. Você quer saber qual é o recado que Deus tem para o povo de Israel? Lê Isaías 1. Mas não é só para Israel não, porque também os cristãos viraram, faz uns sacrifícios aí de tolo também. O que era para fazer não faz e o que Deus não está pedindo fica fazendo. Vem conosco, não, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, vem conosco. Eu ainda ia falar, gente, do julgar, porque depois as pessoas falam que tá julgando. Eu separei os versículos para falar o que é julgar e o que não é julgar, e tá tudo na Bíblia. Mas vai ficar para outra live, porque senão vai demorar muito tempo, né? Já tive que parar, fazer barulho, minha neta querendo se comunicar comigo. Mas eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Até a próxima. Que o Eterno vos abençoe, vocês e a mim, porque nós precisamos muito, muito, muito. Amém. Pai, shalom.